Quando eu comecei a estudar para medicina na USP, eu tinha as apostilas de um cursinho, as 4 apostilas de cada matéria. E aí, o que aconteceu? Eu fui estudar e eu passava uma semana em um capítulo. E aí eu fiz as contas, 4 apostilas, 15 capítulos mais ou menos, então 60 capítulos. Eu precisaria de 60 semanas, sendo que um ano tem 52 semanas. Ou 53 às vezes, né? 52 semanas. Então eu pensei, eu vou precisar de um ano só para estudar isso aqui, isso sem contar revisão, sem contar provas antigas, sem contar nada. Então eu pensei, será que é esse o objetivo? E muitas pessoas fazem isso, então seguem um cursinho ou seguem um curso online e não se perguntam qual é o objetivo dos estudos. Vamos falar sobre isso? Então, qual que é o objetivo? Será que o objetivo é acabar essas apostilas ou é ver todos os assuntos do curso online? Qual que é o objetivo? E aí o mais comum é o objetivo de matéria dada, matéria estudada, porque você coloca toda a responsabilidade no cursinho de te ensinar tudo, te ensinar o que é importante e você vai lá e estuda o que foi dado. Só que assim, essa não é nenhuma garantia de passar, principalmente quando você já fez isso 1, 2, 3, 4 anos. Talvez fazer mais um ano não melhore muito. Então, qual que é o objetivo? Você já parou para pensar qual que é o seu objetivo nos estudos? Porque mesmo se você ver toda a matéria, digamos, você vê toda a matéria várias vezes, mesmo assim, você provavelmente vai errar questões dos assuntos que você já viu. Então, você vai ver toda a matéria e vai errar esses assuntos no dia da prova. Então, matéria dada, matéria estudada, não é nenhuma garantia de que você vai acertar questões na prova. E outro objetivo, que é parecido com a aula dada, aula estudada, é o acabar toda a matéria. Que é assim, é meio que o que eu pensava antes, não, você tem que ver toda a matéria. Só que não é assim, então você vai ver toda a matéria, mas você vai errar quase toda a matéria no dia da prova. Então não tem, assim, tem relação, claro, porque você tem que saber a base, mas não é esse o objetivo, não é nem matéria dada, matéria estudada, nem ver toda a matéria. Quando o seu objetivo é acabar a matéria, você deixa de focar em revisão, porque é mais importante ver o próximo assunto do que revisar. Revisar é perder tempo, você pensa. E aí você quer sempre próximo assunto, e você vai esquecendo o que você aprendeu e deixa de se aprofundar nos próximos assuntos, porque você perde a base ao não rever. Então a gente tem que ter a revisão, tem que ter também a ênfase nos assuntos que mais caem. Então, por exemplo, se polinômios não cai tanto, para que você vai estudar tanto quanto geometria plana? Então, tem que dosar tudo isso. Ou outra coisa que é, quando me falam assim, eu tenho muita matéria atrasada, eu não consigo estudar porque eu tenho matéria atrasada, e aí eu não consigo estudar, aumenta a matéria atrasada e vira um ciclo de matéria atrasada, quando que o objetivo é acabar toda a matéria? É ver toda a matéria? Será que alguns assuntos você pode deixar para depois e focar nos que caem mais e já fazer provas antigas? Enfim, eu já estou dando qual é o objetivo, né? Então, qual que é o objetivo certo? O objetivo é gabaritar a prova. Tem outro objetivo? Não tem. O objetivo é gabaritar, o objetivo é acertar o máximo, o objetivo é fechar a redação, o objetivo é gabaritar. E tanto que às vezes você pensa vestibulares concorridos, vestibulares que são 300 pessoas por vaga, 200 por vaga ou mais, qual é a sua única garantia que você tem de que você vai passar? É você gabaritar, é você errar 1, 2 questões na prova, ou assim, um pouco mais, mas ter esse objetivo, é esse objetivo que guia tudo que você faz durante o dia. É o objetivo que guia o que você vai estudar de manhã, o que você vai estudar de tarde, qual é a prioridade das matérias, qual é a prioridade dos assuntos, qual é a prioridade da atividade. Então, por exemplo, fazer provas antigas, ir logo para provas antigas mesmo ainda não estando tão pronto. Então, a ideia é gabaritar a prova e esse objetivo guia todo o seu estudo. E é por isso que, às vezes, você segura ver matéria nova para treinar o que você já viu, para fazer revisão com questões de provas, para toda hora se treinar com questões de provas, com simulados feitos a partir de provas antigas ou provas antigas inteiras de algumas matérias, porque algumas matérias, então, pensa, português, você tem que ver toda a gramática, todo o conteúdo de português para fazer provas? Não precisa. Você pode ir direto.
E aí, onde você errar em gramática, você vai lá e estuda. Não precisa você saber exatamente o que é um pronome demonstrativo para saber fazer as questões, ou adjunto, adverbial, adjunto, adnominal. Não é necessário. Claro que é legal, é muito bom você entender gramática, você falar o português correto, mas no dia a dia, talvez o que mais importa seja a leitura e não estudar gramática tão profundamente. Mas enfim, sem entrar nessa questão, português é uma matéria que você já pode ir direto para o seu objetivo, que é gabaritar na prova. E se você pensar assim em vestibulares, que português é muito importante. Então, por exemplo, na USP, na Unicamp, na Unesp, todos esses português é muito importante. Não é nem tanto, mas você pega a ideia. Você não vai estudar gramática, aquela pessoa que estuda, enfim, vamos passar para outro. E aí o método do sniper de questões é todo pensado nisso. Então, como que você vai chegar no seu objetivo mais rápido? E essa é justamente a ideia das 3 fases. Então, você começa na fase 1 aprendendo o básico, aprendendo a matéria e só se preocupando com o que você está aprendendo e fazendo revisão. Então, essa é a fase 1 de matemática, por exemplo. Aí você vai ver matemática básica, os assuntos mais básicos e fazer revisão do que você está vendo. Aí, depois de ver assim uma boa parte da matéria, ou assim metade, você vai passar para a fase 2. Ou às vezes até antes, dependendo da prova. Aí você passa para a fase 2. Na fase 2, você continua vendo a matéria nova e já começa a fazer provas antigas. Não precisa ser provas inteiras, pode ser provas dos assuntos que você já viu. Mas você já começa a treinar com como vai ser a prova. Então, você pensar um corredor, ele vai só fazer academia, ele vai treinar só na esteira, ele vai fazer só musculação? Não, ele tem que simular as condições reais. Ou simular as condições reais puxando um aro de ferro, como o Bolt. Ele tem que treinar o real. E é isso que a gente já vai fazer na fase 2. E aí, finalmente, depois de ver vários assuntos, você vai para a fase 3. Mas eu explico isso depois. O importante é a gente ter esse objetivo lá na frente, que é gabaritar. E todo o seu estudo é para isso. E aí você pensa, quando você tiver uma aula muito entediante, você pensa, isso vai me ajudar a gabaritar na prova? Será que eu não posso ver essa teoria aqui rapidinho no livro e já fazer questões, já passar para o próximo assunto? Ou nessa aula entediante que não serve para nada, será que eu não faço uma prova antiga de um assunto, uma matéria? Então essa é a ideia, você vê o valor do seu tempo pensando no seu objetivo lá na frente, que é gabaritar a prova. E aí você pode até falar assim, mas já que é gabaritar a prova, então vamos só fazer provas antigas, que é uma coisa que às vezes as pessoas falam. Mas imagina só, você vai fazer provas antigas de matemática e você não tem a base. Então você vai fazer provas antigas, aí cai lá uma questão de logaritmo e você não sabe direito exponencial, você não sabe radiciação, operações com potências, frações, direito. E você fez a questão. E aí, o que vai ajudar se você não souber a base? Não ajuda nada, você vai decorar a resolução, que é uma coisa que acontece quando você faz provas direto sem base. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Só faz sentido fazer provas direto se você já tem uma base. Então, por exemplo, você já estudou alguns anos, ou teve um ensino médio bom, ou já estudou mesmo. Assim, você vai conseguir chegar na prova e com base no que você errar, você estuda. Mas você já tem a base. Você não está começando do zero direto nas provas antigas. Claro que em português isso dá certo, como a gente viu. Porque você fala português, você sabe português, você já leu. E a maioria das questões de português vai ser interpretação, que vai precisar de leitura, que é uma habilidade que você já tem. Já matemática, física, química, é mais difícil você começar direto nas provas. Eu sei porque eu já tentei fazer isso, eu tentei pro ITA e em alguns assuntos lá de biologia na FUVEST e assim, batata, é só decoreba de resolução. E aí o que acontece é que você perde mais tempo fazendo isso, porque você vai decorar várias resoluções, você não vai ter a base para juntar uma com a outra, para conseguir ter raciocínio crítico e quando tiver uma questão parecida, e depois você vai ver, não, isso não deu certo e vai ter que ver tudo de novo, começar desde a base. Então tem que ter cuidado com essa ideia de fazer provas direto.
E isso é uma coisa que a gente fala no Sniper de Questões. Então, como planejar sua preparação pensando nesse objetivo, que é gabaritar a prova, mas mesmo você não fazendo o Sniper de Questões, sempre lembre disso. Sempre lembre desse objetivo. Ele precisa guiar todo o seu estudo diário, seu estudo semanal, suas metas semanais, suas metas mensais, como você gasta seu tempo. Porque esse objetivo é gabaritar. E assim, eu já fiz até um vídeo um tempo atrás sobre tenha a meta de ser o primeiro lugar. E isso é legal também, porque para ser o primeiro lugar você tem que acertar tudo. Se você acertar tudo e tiver assim 1000 na redação, você vai ser o primeiro lugar. Então, como que você pode fazer isso? É claro que a gente coloca essas metas, às vezes elas são muito altas, mas é melhor uma meta bem alta dessas, que você vai sempre ter que estudar. Eu vou estudar como se fosse o primeiro lugar. E você vai lá e muda completamente como você estuda, você foca, você se transforma completamente pensando nisso. E essa é a ideia. Eu acho que eu vou até refazer esse vídeo, que é muito legal pensar assim. Essa é a ideia de hoje. Me conta o que você achou desse objetivo, se você tem algum objetivo assim. E é claro que ele também não é para estressar, tudo é feito passo a passo, um dia de cada vez, uma pequena meta por vez, mas sempre tendo uma ideia lá na frente de gabaritar a prova. Então essa é a ideia e eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Me conta aí nos comentários o que você achou e compartilha com algum amigo que precisa ver isso também, que talvez esteja estudando errado, e vai lá fazer uma boa ação. E é isso, aproveita para curtir também e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Continue indo atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo, no Instagram, no podcast ou por aí. Tchau. Por aí não, porque tem a quarentena, né? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.